Oi, pessoal. Vamos agora pegar esse livro aqui, Os Deuses da Grécia, também do Walter Otto, para continuarmos aqui na pesquisa sobre a fala como o lugar onde é desvelado o ser das divindades, e isso como um fundamento mítico da nossa língua. No prefácio, escrita pelo professor Ordep Serra, um professor de antropologia da Bahia, ele vai começar dizendo de uma tentativa de compreensão evolucionista da cultura do homem, como se o homem fosse sempre o mesmo, mas tivesse evoluído a sua cultura do estágio primitivo para o estágio científico. O primitivo, o homem era dado aos mitos, o homem era ingênuo, né? E evolutivamente o homem aí sim teria alcançado a objetividade. Contra essa visão, o Ordep vai mostrar como os mitos eles eram objetivos. Walter Otto mostra que os mitos eram objetivos. Não eram obra de ingenuidade, subjetivismo. Eles eram objetivos no sentido de que eles falavam das divindades que eram manifestações da natureza. Dá para ser mais objetivo que isso? O Ordep vai falar de como os mitos contados por Homero e também por Hesíodo, num período arcaico da história da Grécia, eles vão trazer as aparições das divindades, e essas aparições vão ser fundamentos para a imaginação, para o pensamento do grego, e também para a arte grega clássica, para os vasos, esculturas. O Ordep traz uma citação do poeta atual Hölderlin, porque, segundo o professor Ordep, os mitos, que são os fundamentos da arte, eles são os mitos que mostram a aparição dos deuses, né? Eles estão presentes até hoje na poesia que se faz hoje. O mito está presente no trabalho do poeta de hoje, no sentido de que há a aparição de um deus, a aparição de uma divindade no poema. Então olha aqui essa citação do Hölderlin. O divino ressoa no nome, o aspecto sonoro. As musas, elas falam os nomes, contando a história do cosmos, e quando ela fala os nomes, é desvelado o ser. Entendeu? Então, o som do nome, ele faz surgir o divino. O divino ressoa no nome. É um fato admirável que o ser se dá a conhecer em formas sonoras. O ser se dá a conhecer em formas sonoras. Então, quando o nome é proferido, o ser é desvelado, ele se dá a conhecer. O nome sonante é a primeira revelação do divino, que, como toda revelação do ser, tem lugar em uma forma, que não figura, não simboliza, é o próprio ser do divino. O som do proferir do nome divino é uma forma
mas uma forma que não figura, nem simboliza. Ela não quer falar de alguma coisa, ela não quer representar alguma coisa, mas é o próprio, o som é uma forma que é o próprio ser divino, que está presente. É o próprio ser do divino, sua manifestação imediata. Então, o nome é falado, o ser divino está presente imediatamente. Se fosse uma representação, aí seria imediato. Assim como se mostra ao homem, é a língua na qual lhe fala. É, pois, o nome, o primeiro mito. O nome é o primeiro mito. Mitologia significa, pode ser entendido então como proferir os nomes divinos, os nomes dos deuses, das entidades cósmicas, e esse proferir presentifica, traz à presença os deuses, pois eles são desvelados quando os nomes são ditos. E isso para espanto de quem ouve, porque ele vai ter ali a presença divina quando ele ouve os nomes, né? Por isso que isso está presente nos poetas de hoje. O Ordelin é um poeta, porque ele entende que o nome presentifica algo além do nome. Ele presentifica a coisa, ele presentifica a divindade, né? A divindade, ela é aquilo que aparece quando ela é falada. Ela está em qualquer lugar em que ela é falada. Ela está presente. Porque ela é um nome, a emissão do som do nome. A emissão do som do nome é a divindade. Então é isso. Por que para nós a religião grega é algo distante? Porque o termo que o Walter Otto usa, ela não ecoa na nossa alma, né? Ainda a ideia sonora que o som não entra na gente, não bate e volta amplificado. Ela nem entra, né? O mito nem entra. Nós podemos escutar, ler um mito, né? Não escutamos mais os mitos, mas lemos Homero, Hesíodo, e vemos uma escultura grega. Sentimos que ali pode, né, ter algo de eterno, mas não sentimos que aquilo seja sério, tem a gravidade da religião cristã, que é a religião que nós conhecemos, que tem um Deus distante. O mundo é criado por Deus, e o mundo, por não ser esse ser verdadeiro, ele se degrada. Deus tem uma existência própria, independente do homem. E aí nós acessamos ele através de orações, através de rituais. Pro grego, os deuses estavam presentes o tempo todo. A experiência deles do divino é completamente diferente da nossa. Os deuses, eles estão presentes porque a natureza é a manifestação deles. Cada aspecto da natureza é a manifestação divina. Mas quando eu falo aqui natureza, é uma natureza no sentido amplo, no sentido de cosmos. São as entidades e os deuses que fazem o todo, incluindo o homem. Entidades físicas, espirituais, todas compondo um todo harmonioso. E cada
cada aspecto da natureza é uma manifestação divina. Assim como cada ação do homem, também há uma presença divina ali, porque a ação do homem ela foi insuflada pelos deuses. Os deuses que fizeram o homem se recobrar forças depois de uma luta e encarar uma próxima luta, os deuses que fazem o homem se retirar da luta, se acovardar, os deuses retiram o ânimo dele, né? Retiram a força que estava nos músculos dele, né? Os deuses estão presentes também nos próprios cantos, no próprio canto das musas. Então os deuses estão presentes o tempo todo para o grego. Isso é incompreensível para nós, porque Deus não está aqui. Deus é alguma coisa que se acessa em condições especiais. E aí vemos um texto do Homero como uma literatura, como algo para entretenimento. Mas aquilo, para o grego antigo, era um material, era um canto sagrado. Era um canto que presentificava os deuses. Os primeiros cristãos, eles entendiam a cultura grega não como inócua, como nós vemos, não como ingênua, não como uma não religião, como nós vemos. Eles viam como algo que tinha uma importância, algo que tinha uma importância para os povos da Grécia, mas que era uma experiência religiosa oposta da que os cristãos tinham. Aquilo que vai ser chamado de religiões pagãs vão ser as religiões em que os deuses eles são a natureza. O verdadeiro ser, ele é manifestado nas coisas. Ele é a manifestação das coisas. A própria manifestação de cada coisa da natureza, de cada ação humana, isso é o vir à luz do ser. Para os primeiros cristãos, essas coisas não manifestavam o verdadeiro ser. Porque senão haveriam vários verdadeiros seres, né? O verdadeiro ser era um só, e era Deus, e não estava nas coisas. Não eram as coisas do mundo. Ele tinha criado as coisas do mundo. Para o cristão, Deus criou o mundo de fora do mundo. Para o grego, os deuses são o próprio mundo. Porque quando as coisas surgem, isso é a manifestação do ser dos deuses, do verdadeiro ser. Então a experiência grega da religião é totalmente diferente da nossa experiência cristã. Pro grego não havia milagres. Era raro que acontecesse alguma coisa impressionante por causa dos deuses. Repara que na Ilíada e na Odisseia, como os deuses fazem os homens se lançarem ao mar, se dirigirem uns aos outros, entrarem numa luta. Os deuses estão presentes o tempo todo. A experiência corriqueira do homem era de presença divina. Aquelas coisas eram revelações dos deuses, né?
Eram os próprios deuses se revelando. Então, os gregos não viam as coisas como milagrosas. Era a natureza, com a sua beleza, sua força, e sendo assim, ela é divina, né? Porque o ser, o acontecer dela é divino. É a divindade acontecendo. Para o cristão é completamente diferente, né? Para o cristão, Deus criou o mundo com um plano e ele intervém muito pouco nesse mundo. E quando intervém, é algo milagroso, algo espantoso. A ideia de que os deuses eles são a manifestação divina, os deuses são a manifestação, eles são a própria manifestação, eles são o próprio acontecer das coisas naturais, incluindo o homem. Isso é algo especificamente grego, particularmente grego. A ideia de que o acontecer natural, incluindo o homem, é divino, é presença divina. Isso é grego. Isso não há em outros povos. Isso não há, muito menos na religião cristã. É isso aí. Há múltiplas formas do ser se manifestar, do ser divino se manifestar. Tenta imaginar a experiência nós podemos apenas imaginar a experiência de natureza do grego. Natureza era algo experienciado. Não era alguma coisa que está ali e eu estou aqui. Talvez no máximo eu tenha vindo dela, mas agora eu estou na cultura. Não. A experiência da natureza é viver, ter nascido, ter que trabalhar o solo para cultivar o seu sustento, construir a sua casa, o solo em cima do qual você anda para encontrar outra pessoa, o solo onde brotam as plantas, onde correm os rios, em cima do qual, né, correm os rios, formam as grutas que tem sons misteriosos lá dentro. Das profundezas desse solo, dessa experiência minha enquanto alguém que brotou desse solo, é que vem os deuses, né? São várias formas da divindade se apresentar pro homem, pro espírito do homem, inspirar o pensamento dele, as criações dele. Esse é o sentido de natureza. É o cosmos e é a vivência. Sentido grego de natureza. A vivência íntima. Não é, mas o sentido de natureza é restrito, como alguma coisa, ou então natureza ou mundo, no sentido restrito, como alguma coisa em que, um lugar em que as coisas mudam, um lugar inseguro, um lugar, nós somos criados, mas podemos ser destruídos. Nosso vizinho foi criado, ele pode ser destruído também. Uma floresta foi criada, ela pode ser destruída. As coisas elas são voláteis, né?
Ou então, eu posso presenciar um milagre. Se caso eu tome um tiro na rua, num lugar vital, e não morrer, aí se fala muito, né? Nasceu de novo. Para não falar que é um milagre. Um Deus, ou o Deus, passou, né, e impediu que eu morresse. Os milagres então acontecem bastante, né? E acontecem para mim, olha que honra. Aqui o mundo é frágil, eu posso morrer a qualquer momento, ou as coisas podem deixar de existir, e Deus salva, né? Impede isso de acontecer, ou faz isso acontecer. Por que não? Deus que me fez tomar o tiro. Por que não? Essa ideia desse pensamento mágico, existe uma força super poderosa, ilimitada, e nós vivemos num mundo que é totalmente à mercê dele, né? A nossa ideia de ambiente, de natureza, de mundo é pequena, é alguma coisa que está à mercê. Não é alguma coisa que é experienciada e onde o homem ele tem a experiência ao ser vivenciado, o homem tem a experiência do eterno. Porque a própria natureza são as várias manifestações da divindade. É como se o mundo todo pro grego, o mundo do grego, fosse os lugares para ele ver a presença, para ele ter a experiência do divino e conhecer a divindade. Uma vez que Hesíodo, que pastoreava as ovelhas perto do Monte Hélicon, ele tinha sofrido, o irmão dele sacaneou ele, né? O juiz foi injusto com o caso dele, do irmão. Hesíodo pastoreava as ovelhas ali perto do Monte Hélicon. Ele escutou as musas falando que o todo é organizado de acordo com a justiça de Zeus. Ele precisava, aquilo foi algo que ele precisava ouvir, né? Por meio por meio dessa fala, por meio dos deuses, por meio de Zeus, Hesíodo ele ouviu o que ele precisava ouvir a respeito de justiça. Você pode dizer friamente, ele poderia ter pensado, o que tem de mais, né? O homem o Hesíodo pensava na justiça como uma ordem cósmica e não como o mais forte tirando vantagem. Mas isso não era a situação que ele vivia. A situação que ele vivia era dos reis comedores de presentes, os reis que queriam vantagem e decidindo a favor dos ricos. Então, aquela coisa estava engasgada no Hesíodo, até que brotou para ele. Nasceu essa ideia da justiça como harmonia. Zeus brotou para Hesíodo. As musas brotaram para Hesíodo como preciso entender, né, o que tá tudo estranho, né? Que mundo é esse? Brotou a fala das musas. E através delas brotou Zeus como a justiça do mundo. Os deuses são o meio pelo qual o homem pensa. O homem grego pensa as coisas da vida dele, a justiça, o amor.
E obviamente eles correspondem, os deuses, às necessidades humanas de entendimento. Então, a vida do homem na natureza é um lugar de experiência do divino quando o poeta, através da fala do poeta. O poeta é aquele que ouviu as musas, então ele teve a experiência das coisas corriqueiras como uma manifestação do divino. E ele mostrou isso para as pessoas. Quando ele cantou para as pessoas a origem e a estrutura do todo, o nascimento dos deuses, fazendo os presentes para quem ouvia. E quem ouvia passou a ver o mundo corriqueiro como algo que tinha os deuses, que eram os deuses se manifestando. Algo que tinha, tinha o caráter do eterno ali. As feições do eterno ali. Então, o mundo passa a ser, através da fala do poeta, que é a fala das musas, o mundo passa a ser um lugar, para o grego, um lugar de aprendizado. As experiências que o homem tem no seu dia a dia, em qualquer lugar, são experiências de aprendizagem, experiências de sentir, de viver as coisas e sentir e pensar de forma muito objetiva o que é a essência daquilo que está acontecendo, ou qual é a divindade que está se manifestando ali. Diferente da nossa relação com a religião, de novo, que é como? Pensando num mundo melhor, num mundo diferente do que se vive. Mesmo quando se considera que o mundo é bom, sempre, a nossa ideia de religião existe um mundo melhor. Para o grego não, esse mundo aqui, ele é misterioso, ele tem alguma coisa, ele é entendido, e para ser entendido, o homem lança a mão dos deuses. Que o entendimento eleva o homem ao eterno, né? Não ao outro mundo. As musas não querem tirar o homem desse mundo, mas elas são o eterno que se manifesta por Hesíodo, fazendo ver a dimensão, essa dimensão da vida dele e da vida de todo mundo, do próprio homem, a dimensão divina da vida do homem. É trabalhar, é viver em justiça, para não decair. Essa é a dimensão divina da vida do homem que Hesíodo conhece quando ele procura entender o que está acontecendo na vida dele, muito por causa do irmão. Então é isso. Obrigado.